Oração a toda hora. Momento devocional. Pai nosso que está no céu, toda honra, glória, louvor, exaltação ao Deus que tudo pode. Louvado é o teu nome. Continua conosco, Senhor, neste momento de adoração, nesta pequena oração, Senhor, com ações de graça, por tudo que o Senhor faz, Senhor, por nós. O Senhor é fiel, justo, tremendo e és exaltado nos céus e na terra. E nós nos sentimos muito felizes por pertencer a um Deus tão sábio, tão justo, tão tremendamente amoroso. Continua conosco, abençoa vidas que vão estar escutando, que vão estar acompanhando, que vão estar te glorificando, que vão estar reconhecendo o quanto o Senhor é digno, o quanto o Senhor é maravilhoso. Continua conosco, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Muito bem, hoje, dia 9 de dezembro de 2025, último mês do ano. Como Jesus Cristo é mencionado nas cartas gerais do Novo Testamento. Segunda parte da terceira carta de João. A terceira epístola de João está no Novo Testamento, na Bíblia. É uma carta privada direcionada a um homem chamado Gaio, recomendando a hospitalidade a um grupo de cristãos. O objetivo da epístola é de João encorajar e fortalecer a Gaio. João, 3 João 1,14 diz assim: espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos de boca a boca. Pai seja contigo. Os amigos te saúdam os amigos pelo seu nome. Bendito o nome do Senhor, né? Versículo de ouro. Esse versículo de hoje, ele aponta para a grande demonstração de carinho, de respeito e consideração que João tem com Gaio. Ele não mandou a carta sozinho, né? Ele mostra que vários amigos acompanharam a escrita dessa carta e ele diz os amigos pelo seu nome. Ele mostra que esse Gaio tinha grande conceito, não só com João, mas com vários amigos. Nossa verdade inquestionável diz: a carta é um retrato vivido dos desafios iniciais da igreja, ressaltando a importância da integridade, do amor prático, da unidade da fé, lições que permanecem nos dias atuais. Nosso destaque está em 1 João, capítulo 5, verso 5 a 16. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedirmos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará a Deus e dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Observe que nessa carta, João fala tanto para Gaio, como descreve a atitude de Diótrefes e de mais um, que é Demétrio, né? Que ele mostra a necessidade de viver uma vida aprazível diante de Deus. E na comunhão fica bem claro que Diótrefes era uma pessoa que não era digno, porque ele não tinha hospitalidade, mas ele queria exercer o domínio, a liderança, a força, pela força que ele nutria, devido às pessoas terem por ele, ou talvez medo do que ele fosse capaz de fazer,
ou talvez porque ele tinha uma certa primazia familiar onde a carta foi, para onde a carta foi direcionada. Mas uma coisa fica evidente, que nunca nós devemos ceder, nunca devemos curvar nossa cabeça diante daqueles que querem tomar na marra a liderança, sem que esta tenha sido dada por Deus e sem que este que esteja fazendo faça de modo justo e de modo coerente e que demonstre carinho e respeito pelas pessoas às quais ele quer liderar. A leitura diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Terceira carta, versículo 1 a 6. Bendito seja o nome do Senhor. A terceira carta é dirigida a Gaio, animando-o a continuar a receber na sua casa os enviados do apóstolo João, que eram mal recebidos pelo chefe da comunidade, um certo Diótrefes. Não temos notícia destas pessoas, ou seja, o fim que elas tiveram, né? Nós não temos notícia. Só quem vai viver a eternidade vai saber o que Deus vai fazer com cada um. A uns recompensar a recompensa do bem e a outros recompensar a recompensa do mal. Mas Gaio, a palavra Gaio, a quem o apóstolo, nesta carta, dá um nome como alguém que é muito importante para ele, era um nome comum no Império Romano. Há no Novo Testamento algumas pessoas com este nome, vejamos alguns exemplos. Gaio da Macedônia, um dos companheiros da viagem missionária de Paulo. Está em Atos, capítulo 19, verso 29. Encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Porque alguém pode dizer que este Gaio não é o mesmo? Porque a distância entre essa pronúncia de Paulo, que pode ter sido nos anos 45 a 50, o Gaio da carta de João, ele já é nos anos 85 a 95. Portanto, já é mais de 40 anos ou 30 anos depois, o que pode mostrar que não é o mesmo, né? Não quer dizer que não seja, mas provavelmente não é o mesmo. Gaio da cidade de Derbe também é companheiro do Paulo, Atos capítulo 20, verso 4, e acompanhou-nos até a Ásia, Sópater de Bereia, e de Tessalônica, Aristarco II, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Esse Gaio pode ter sido o mesmo, né? Porque é Paulo quem fala dele, é Paulo quem descreve que eles foram companheiros dele em viagem. Também Romanos 16, 23. Há também o Gaio, anfitrião de Paulo, onde a igreja de Jesus se reunia. Saúdo-vos, Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos, Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. Novamente eu posso dizer aqui que nessa palavra dá a entender que esta pessoa, Gaio, ou este tipo de pessoa com este nome, eles identificam-se como alguém que é bom em hospedagem, é bom, uma boa pessoa, um bom ser humano.
O que muitos podem dizer que Gaio estava já velho nesse tempo de João, talvez com 80, 90 anos. Mas volto a dizer que fala-se do tempo comum, ou seja, era muito comum as pessoas terem esse nome no tempo de Paulo. Aí no versículo 2, capítulo 2, verso 4, diz assim: e há também Gaio a quem Paulo batizou. 1 Coríntios 1,14. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Cristo, a Crispo e a Gaio. E finalmente temos Gaio da terceira carta do apóstolo João, o presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade amo. Está no versículo 1 da carta de João, versículo que fala justamente desse amor de João por este homem, né? Um amor de uma pessoa que tem como alguém especial, por ser alguém que trate bem, que cuide bem, que valorize, que receba, que seja hospitaleiro, que seja companheiro. O perfil de Gaio, na terceira carta da epístola, diz assim: Gaio não era o presbítero, não era o líder da igreja. Ele era praticamente um homem comum. Isso pode acontecer dentro da esfera bíblica, por quê? Porque na esfera bíblica, chamada é chamada. Deus chama, e aquele a quem chama, ele purifica, ou melhor, ele chama, ele purifica, ele santifica e ele separa. Então, Deus ele é o líder maior, ele sabe que tipo de liderança ele quer para estar na liderança do seu povo. O líder escreve para Gaio, ou seja, João escreve para Gaio. Gaio era um homem leigo, mas ele era um homem leal a João. Como lealdade é importante para o pastorado e para a vida da igreja. Será que nós somos verdadeiramente leais como líder? Quem é líder de uma família, quem é líder de uma igreja, quem é líder de uma comunidade, quem é líder talvez na escola. Será que nós somos verdadeiramente um bom líder? Gaio, amado pelo apóstolo, mostra que ele identificava algo em Gaio que lhe era precioso, que lhe levou a amar. Será que nós temos este amor gerado dentro de nós ao ponto de nós também amarmos as pessoas? O que nós estamos fazendo para receber o amor das pessoas? Em que nós estamos contribuindo para que as pessoas nos amem? Ou será que nós somos antipáticos, pessoas assim que não tem o respeito, ou que quer respeito na marra? Porque ser amado é importante, mas se deixar amar é muito importante. E aqui eu não estou falando de deixar amar com sensualidade, mas deixar amar por uma questão de respeito, de dignidade, de esforço, de dedicação, de consideração com as pessoas, que levam as pessoas a terem admiração pelaquela pessoa que demonstra esse respeito por elas. Há pessoas que não sabem amar e há outras que não sabem receber o amor. Isso é muito complicado. Nem todos nós sabemos amar com respeito, com dignidade, sem nos envolver intimamente com aquela pessoa no sentido de errar, de pecar. E há pessoas que, pelo outro lado, que não sabem receber amor, que pensam que por ser amado tem o direito de fazer o que quiser. João, ele era aquele que a Bíblia diz que ele colocava o seu ombro, ou melhor, a sua cabeça sobre o ombro de Jesus. E Pedro é um daqueles que pedem, ou daqueles irmãos que estavam ali na ceia, pedem para João perguntar quem seria aquele que iria trair. E Jesus, ele não fala disso. Jesus, ele fala que aquele que metesse o pão com ele
no prato, no vinho, né? Esse seria a pessoa que faria a pior coisa. Mas eles não perceberam que o nosso querido Judas já tinha feito isso. E isso mostra para nós, identifica que nem sempre o fato de sermos amados, a gente sabe se comportar dentro do amor das pessoas. A gente sabe receber este amor das pessoas e não se aproveitar do amor das pessoas. Gaio, cuja alma tinha saúde. Há pessoas que o corpo tem saúde, mas a alma está doente. E qual é essa diferença entre corpo e alma aqui? Já que a alma está interligada ao corpo, por que João destaca que a alma de Gaio estava boa, tinha saúde? Porque na alma se concentram os desejos da pessoa, a vontade da pessoa. Então vai ver que os aspectos da honra, da fidelidade, da honestidade, da hospitalidade de Gaio mostra que ele era um ser humano que não era doente. Não era doente de ódio, não era doente de egoísmo, não era doente de presunção, de orgulho, mas era uma pessoa saudável, que se identificava com uma boa moralidade. Isso identificava que a alma de Gaio estava bem. E Paulo deseja que Gaio, João deseja que Gaio esteja mais ainda bem do corpo, que ele se vá bem, que ele prospere no corpo, né? Houve uma falha aqui, eu disse Paulo, mas a gente tem que entender que o apóstolo João, ele destaca o fato de desejar que o corpo de Gaio esteja tão bem quanto a sua alma. Isso pode identificar que Gaio já estava idoso e que Gaio precisava de saúde, porque naquela época não era como hoje, que temos muita medicina. Era rude os remédios e era mais difícil os médicos. Então, ter um bom tratamento do corpo era muito envolvente da pessoa ter cuidados para não exercer exageros para prejudicar seu corpo. Como diz lá João na carta, na segunda carta, olhai por vós mesmos. Nós temos que ter muito esse prazer de olhar por nós mesmos, de cuidar do nosso corpo, de valorizar o nosso corpo, de zelar pelo nosso corpo, para o nosso corpo ser como um tesouro para a alma. Porque se o nosso corpo estiver chagado, estiver doente, a tendência nossa é evidenciar tristezas, aborrecimentos, estresses. Muitas das vezes nos estressamos facilmente, não temos a capacidade de suportar as coisas. E na carta de Colossenses, Paulo destaca a necessidade dos irmãos saberem suportar uns aos outros. E João, aqui nessa carta, fala para Gaio que ele deseja que o corpo dele esteja bem, prospere. E aí prosperar em todos os sentidos também, na questão da saúde, mas na questão da possibilidade da pessoa estar bem, né, financeiramente. Como seria bom o caso que cuidássemos da saúde de nossa alma, como cuidamos da saúde do nosso corpo? Talvez o tempo mudou muito, né? Hoje as pessoas dão mais valor ao corpo, estão nas academias, estão tomando toda espécie de nutrientes para cuidar do corpo e abandonam o cuidado com a alma. Não se preocupam de terem boa vontade para com Deus, de terem prazer no Evangelho, de buscarem em oração ao Senhor, de estarem comprometidos com a verdade, como Gaio era da verdade, vivia a verdade, era um exemplo de um homem verdadeiro. Então hoje muitos estão preocupados de ter um corpo lindo, mas não estão preocupados de ter uma alma linda, uma alma santificada, uma alma amorosa, uma alma dedicada às coisas celestiais. E isso é ruim.
Gaio que dava alegria, na primeira pessoa do singular. Segundo, o aoristo, ou ação pura, sem determinação quanto à duração do processo ou do seu acabamento, que quer dizer que Gaio vivia uma alegria constante. Era um homem alegre, era um homem feliz. E o fato dele ser um homem alegre, um homem feliz, ele contaminava as pessoas. Pessoa alegre, pessoa feliz, ela geralmente puxa para as outras pessoas esse mesmo prazer. Ela motiva as pessoas. Ela é um exemplo de alegria e não de tristeza, de aborrecimento, de pessoa ser brigona, né? Ser iracunda, qualquer coisa quer brigar, quer discutir, não sabe suportar as coisas. Isso não é bom. A gente precisa aprender a suportar. Nem todas as palavras ou os barulhos são para a gente, são contra nós. Mas mesmo que fosse, nós deveríamos ter cuidado para não corresponder isso na mesma atitude. Por isso que ele diz que a pessoa não deve fazer o mal, mas deve se apegar e fazer o bem. É essa a expressão de Paulo a Gaio, que não deve a pessoa fazer o mal e nem também, já dizia Paulo, né? É, transformar o bem em mal, o certo se tornar errado. Bendito seja Deus. Temos dado alegria às pessoas. Você é uma pessoa que produz, que ajuda as pessoas a ficarem felizes, que motiva as pessoas a ficarem felizes. Temos dado alegrias a Deus. Deus é feliz conosco pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, pela nossa fidelidade, pela nossa honradez, por tudo que fazemos. Gaio que andava na verdade, andamos na verdade. A verdade é o nosso alvo, a verdade é a nossa cura, a verdade é a nossa libertação, a verdade é a nossa pureza, a verdade é o nosso alvo. Porque se não for, nós precisamos mudar o nosso alvo e buscar como objetivo viver essa verdade de Deus em nós. Precisamos viver em Cristo, Gaio viver em Cristo. Gaio, o filho espiritual do apóstolo João. Ele fala disso, né? Meu filho, né? É muito importante quando alguém tem consideração por nós, porque vê em nós pessoa que o valoriza, que o respeita. João mandava as pessoas até Gaio e Gaio recebia eles com alegria e recepcionava eles como se estivesse recepcionando o próprio João. Isso é muito lindo quando há esse envolvimento, esse respeito na ausência. Veja que esse mesmo procedimento acontece com Paulo quando ele manda voltar Onésimo a Filemon, para que Filemon tomasse a decisão de liberar Onésimo, de recebê-lo apenas como irmão e não mais como escravo, né? E Paulo questiona, chegando a dizer para Filemon que ele sabia que ele faria a coisa melhor, que ele faria o certo. Que o certo, quando nós temos um pedido de um pai espiritual, de uma pessoa que nos lidera, que merece nosso respeito, é nós atendermos na medida do possível de coração. É claro, nenhuma pessoa que nos ama, nenhuma pessoa que nos lidera vai nos pedir coisa que vai nos levar ao pecado. Quem tem sido o nosso pai espiritual aqui na Terra? A quem você tem escolhido como o seu pai espiritual? A quem você respeita? Quem você considera? Quem você tem como amigo? Quem você gerou nas suas entranhas? Porque Paulo falava dessa questão de gerar nas entranhas. A gente precisa valorizar as pessoas, amar as pessoas, respeitar as pessoas e, na medida do possível, deixar para lá aquilo que pode ser deixado. Deixar que Deus trate, suportando as dores e, às vezes, até mesmo aceitando situações que dá para superar. Nem toda ferida é insuperável. Nem toda ferida é para a morte. E João destaca isso, né, na sua carta
na primeira carta. Quando o pecado é para a morte, ele não quer que ore. Mas quando a pessoa gera alguma coisa que não é para a morte, que a gente perdoe. Porque nem tudo é para a morte. Às vezes a pessoa faz aquilo por estar num período de estresse muito forte, está se sentindo mal, não ter respeito, as pessoas não estarem dando a ela o devido valor. Então, tudo isso gera um mal-estar que pode gerar também um ataque de nervo, sabe? De fúria, de raiva. Então, você deve ter esse cuidado de gerar dentro de você amor e graça. Gaio não apenas recebia o amor do apóstolo João, mas ele também amava as pessoas. É muito bom amar. Gaio, o que estava aberto para receber o treinamento e a instrução. Você vê no versículo 12, né, quando o apóstolo recomenda que ele fizesse o bem, que ele vivesse o bem, que ele praticasse o bem, que ele não se deixasse levar pelas coisas erradas. Amado, não sigas o mal, mas o bem. É o que está no versículo 11. O versículo 2 de João, de 3 João, descreve um desejo de bem-estar integral. Que a pessoa prospere em todas as coisas, tenha saúde e que sua alma também prospere. O desejo de João para Gaio era que ele prosperasse, que ele tivesse maiores vitórias, que ele tivesse sucesso naquilo que ele faz. Como é o desejo que eu tenho quando eu estou orando por você, que está acompanhando a oração. O meu desejo é a sua prosperidade, é a sua saúde, é o seu bem-estar espiritual, é que você consiga olhar para dentro de você e se ame, e se valorize, e tenha cuidado de si mesmo. Entenda que você é amado de Deus, é amada de Deus, e que Deus tem um propósito na sua vida, no seu lar, nos seus negócios. Deus não sonha os teus sonhos, mas Deus, no mínimo, conhece os teus sonhos e te valoriza e te ajuda a alcançar. Foi o que aconteceu com José. A prosperidade da alma, que é a parte espiritual do nosso ser, é a base, pois dela decorre o bem-estar físico e a circunstância favorável da vida. Ninguém pode se queixar se é do corpo se tem uma boa alma. Geralmente quem se sente bem com Deus, ele não tem um problema com o corpo. Ele procura observar que o corpo dele é passageiro, mas que ele vai receber um corpo celestial, um corpo imortal. Então, perder esse corpo não é problema, foi o que Paulo dizia. Eu já não sei o que eu desejo, se é estar com o Senhor ou se é ficar. Mas se for ficar, eu quero ter ganho. E o ganho de Paulo era que as almas se convertessem. Tanto é que ele diz, uma porta muito grande se me abriu, e ai de mim que eu não faça o que tem que ser feito, né? Eu estou falando numa linguagem mais aberta. No versículo 2 diz, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. A palavra te vá bem é prosperar. Aqui se refere a circunstâncias favoráveis na vida e do sucesso geral. O que é um desejo para todos os aspectos da vida é que tenhas saúde. É um desejo explícito por boa saúde física, demonstrando o cuidado do apóstolo João ao bem-estar físico daquele homem de Deus, de Gaio. Assim como o bem vai à tua alma, esta é a parte mais importante e fundamental. Alma quer dizer pichuchê, é a ausência espiritual, ou melhor, a essência espiritual de uma pessoa. Inclui a vitalidade espiritual, os pensamentos e as emoções da pessoa. Esse que significa psuche, né? É a essência espiritual do ser, incluindo a vitalidade espiritual, o vigor, o bem-estar, né? A alegria. Uma pessoa
feliz, mesmo diante de tribulações, de sofrimento, de dificuldades, mesmo diante de circunstâncias negativas. No contexto da carta de João, podemos destacar: a carta foi escrita para encorajar e apoiar um homem chamado Gaio, que era fiel ao Evangelho, e para adverti-lo contra o mau caráter e a liderança de Diótrefes, que estava prejudicando a igreja. A gente não deve, por causa que a gente vê pessoas erradas, copiar o erro das pessoas. A gente não deve, porque encontra pessoas malfazejas, ignorantes, presunçosas, orgulhosas, mentirosas, hipócritas, seguir esses exemplos. Ou trazer para dentro de nós essas manifestações erradas de invirtudes. Nós precisamos crer que Deus está na nossa vida e que o que Ele quer de nós é o nosso bem-estar moral, espiritual, de uma dignidade ímpar, onde a gente possa não representar, mas vivenciar o bem-estar espiritual de Deus na nossa vida. O amor e a hospitalidade de Gaio para com os irmãos viajantes foram elogiados por João. A carta serve como um alerta contra a falsidade e o mau caráter, que podem ser tão prejudiciais quanto a falsa doutrina. Enfatiza a importância de uma comunhão cristã e do apoio mútuo entre os membros da igreja, entre aqueles que são de Cristo. Se você é de Cristo, que você entenda o valor que você tem e que gera nos outros quando você vivencia em comunhão, com respeito, com intimidade com Deus e com cuidado com os outros. Os seus filhos, os seus parentes, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho. Evite problema com eles. Suporte as palavras. Não fique logo todo o tempo grosseiro quando alguém falar besteira. Vigie, tire por menos. Só faça alguma coisa quando realmente você se sentir seguro de que você está fazendo algo justo e não está se prevalecendo da posição que ocupa, da liderança que ocupa, porque o líder que você é hoje, amanhã você poderia ser liderado por esta pessoa que hoje está te maltratando. E que amanhã, como você a tratou bem, amanhã terá um grande respeito e uma grande consideração por você. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Senhor, mais uma vez estamos diante de Ti e Te adoramos por Sua compaixão para conosco. Queremos Te pedir por essas vidas, Senhor, que estão acompanhando esta oração, que estão orando comigo, que estão passando por necessidades espirituais, que precisam, Senhor, cuidar do seu caráter, das suas boas atitudes, para evidenciar, Senhor, essas atitudes de modo a serem felizes, a serem alegres, a terem sucesso nas coisas boas e na prática do bem, Senhor. E não se deixar levar pelo mal, e nem pela falsa liderança, e nem pela hipocrisia daqueles que tentam nos suplantar a força, nos colocar cabresto, Senhor, para conseguir evidenciar seu sucesso em decorrência de nossas fraquezas. Pai, em nome de Jesus, eu te peço por cada pessoa que pertence a esse grupo de oração, que está diante de ti, que representa uma liderança de família, de igreja, de comunidade. Deus, que essa pessoa possa ter a tua bênção. Mas olha para essa pessoa que lidera um lar, que tem filhos, que tem marido, que tem esposa. Pai, ajuda esta pessoa a ter cuidado de si mesma e não se deixar levar pela tristeza ou mágoa das pessoas. Aqui, o nosso irmão Gaio era um homem alegre e um homem que prosperava na sua alma e que tinha a motivação pelo amor que ele fazia pelos outros e de que os outros consideravam ele um homem amado, um homem que andava na verdade.
Pai querido, que nós possamos andar na verdade, que nós possamos estar seguros do teu amor, da sua compaixão, da sua misericórdia, que nós possamos ter, Senhor, a evidência do teu perdão em nós, da tua alegria em nós, e que a gente não se deixe levar por maldade, por ódio, por rancor, por mágoa, mas que a gente tenha equilíbrio, saúde moral e espiritual. Assim abençoa cada vida. Olha para o nosso país, Senhor, cuida dos nossos estados, dos nossos municípios, do nosso bairro, da nossa rua, dos nossos vizinhos, dos nossos filhos e filhas. Pai, ajuda esta nação a ser diferente. Mexe com o judiciário, move, Senhor, o que está errado ali dentro. Mexe com os políticos, move o que está errado ali dentro. Senhor, não deixa prevalecer o erro, a maldade, o ódio das pessoas. Não deixa prevalecer, Senhor, a corrupção, o engodo, o engano, que leva o povo a sofrer, a ser humilhado e a ser roubado, Senhor. Por favor, meu Deus, nos dá uma saúde moral e espiritual em nossa nação, na igreja, Senhor, na família, neste lar que precisa estar mais edificado e pronto a evidenciar a tua glória. Permanece com todos, Senhor. É o que eu te peço: vida, paz, prosperidade, vigor, saúde, em nome de Jesus. É o que eu te peço nesta hora, Pai, para que o Senhor abençoe cada vida, em nome de Jesus.